Olá! Nós estamos mais uma vez aqui na nossa classe Esther, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E nós vamos começar uma nova série de lições. Na verdade, todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós estamos lá presencialmente tendo essas aulas. Mas hoje eu gostaria de falar para você que não está podendo ir porque está enferma ou impossibilitada, que nós também vamos estar colocando aqui no YouTube as nossas aulas. Claro que quando nós estamos lá todas juntas, né, existem comentários, existem coisas que são faladas e que não vão vir para cá, por isso você não deve trocar a nossa aula presencial pelos vídeos do YouTube. Mas nós sabemos que temos pessoas de longe e que podem ser abençoadas com essa série de lições. Então, eu convido você a mais uma vez estar comigo aqui para estudarmos um tema muito importante, que é uma mulher para um tempo como este. Então, vamos orar para que o Senhor possa falar ao seu coração e ao meu também. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós podemos falar contigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor, que deixou na sua palavra tanta riqueza, Senhor, tantas coisas que podem transformar a nossa vida, Pai. E abençoa, Senhor, para que nós possamos, através dessa série de lições, entender o propósito que o Senhor tem na nossa vida, o quanto que nós podemos ser bênção, Senhor, neste mundo em que vivemos, realmente existindo da maneira como Tu planejou, como Tu operas em nós, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu fiquei impressionada de ver que hoje nós já somos cerca de 8 bilhões de pessoas nesse planeta. E não só isso, existe uma estimativa de que ao longo do tempo, 108 bilhões de pessoas já passaram aqui pela Terra, né? E aí eu fico muito impressionada de pensar que em meio a tantas pessoas diferentes, a tantas, 8 bilhões de pessoas, só exista uma Laís Avena da Silva Andrade. Só existe eu. Só existe uma de você. Nós não vamos encontrar em nenhuma parte do mundo alguém exatamente igual, com a mesma íris, que eu fiquei sabendo que é definida aí por 1000 pontinhos totalmente diferentes, né? Com o mesmo DNA, com a mesma digital, coisas que realmente nos tornam únicas. E nós sabemos que isso é algo extremamente incrível, essa criatividade de Deus, né? Em criar pessoas e mais pessoas de uma maneira tão diferente. Nós somos únicas, nós somos ímpares, sem ninguém mais igual a nós mesmos. E por isso mesmo, sem ser possível comparação. Não se podem comparar duas coisas diferentes, né? Tão diferentes. E nós somos mulheres, eu sou uma mulher, para um tempo como esse. Nascida em 1965, para viver essa virada de século, né? Do ano 2000. Eu não nasci para ser uma mulher da época medieval, com todas aquelas roupas, né? Eu não sou uma mulher dos anos 40, de luvinha, de chapeuzinho. Eu não sou uma mulher lá da pré-história, matando o bicho para poder comer, né? Ou fazendo fogo cozinhando numa fogueira. Eu nasci para ser uma mulher para um tempo como esse que eu vivo. E eu gostaria que nós passássemos algumas semanas olhando para este milagre de Deus, a nossa criação, a escolha dele de nos tornar quem nós somos, mulheres vivendo aqui neste tempo, neste lugar e reconhecendo o propósito de Deus em nos criar de formas tão diferentes, mas da forma como nós somos. Essa pessoa aqui que eu sou. Né? Então, olhar para esse milagre de Deus de me criar e poder compreender, então, por que ele me fez esta peça, né? Para que engrenagem, para que movimento maior que ele tem
na minha vida e para contribuir realmente para um movimento muito maior que vai para muito além da pessoa que eu sou, né? Então, nós podemos ver aqui em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, que diz: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Nós fomos criadas por Deus, para a glória dele. É só por ele que tudo isso existe. Mas o quanto será que no nosso dia a dia, né? Nós sabemos disso, aí você não está me contando nenhuma novidade, mas quanto será que no nosso dia a dia este conhecimento faz com que nós reconheçamos verdadeiramente em nós uma obra perfeita de Deus? Será que ao olhar para o espelho de manhã a gente se reconhece como uma obra perfeita de Deus, não só fisicamente, né? Mas também a nossa personalidade, as nossas habilidades, as coisas que Ele nos deu. Será que a gente consegue se ver como essa obra perfeita de Deus? Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, diz o seguinte: no instante em que você chegou a este mundo, Deus lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir a seu nascimento. Ele quis que você existisse e a sua chegada lhe deu um enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Olha que lindo isso, né? Esse reconhecimento de que Deus nem precisava me criar, mas Ele teve esse propósito para que eu fosse um prazer dele. Nosso nascimento não foi um acidente da natureza, né? Não, mesmo que ele não tenha sido planejado pelos seus pais, seu pai e sua mãe chegam para você e falam: a gente nem pensava em ter você, mas você veio aí por um acidente. Para os seus pais pode ter sido um acidente, mas você não foi um acidente para Deus. Ele planejou o seu nascimento. Você foi concebido na mente de Deus muito antes de tudo existir. Não foi por acaso, por sorte, por coincidência, por destino, mas foi por plano de Deus. Por isso, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 139, nos versos 13 a 16, que é um trecho, né, clássico aí que fala da forma como Deus realmente nos criou. Salmo 139, nos versos 13 a 16 diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. As tuas obras são maravilhosas, eu tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Deus criou a mim, Ele criou o meu corpo, né? Aqui diz que os meus ossos não estavam ocultos. Tu formaste o meu interior. Aqui, numa outra tradução, fala dos rins. Você pode procurar uma tradução mais tradicional, você vai ver. E rim, naquela época, era o centro das emoções. Então Deus, Ele criou as nossas emoções, a nossa personalidade, né? A nossa consciência. Tudo foi criado por Deus. Ele até mesmo determinou o lugar onde nós nasceríamos. Não é um acidente. Você já viu aquele desenho que vem umas cegonhas assim, elas vão derrubando as crianças em cima das casas, né? Nós sabemos que os bebês não são trazidos pelas cegonhas, e nem nós caímos por um acaso aqui no Brasil. É triste ver alguém às vezes falando: ai, não sei porque que eu me tornei brasileira, eu podia ter caído na Europa ou nos Estados Unidos, né? Atos capítulo 17, verso 26,
diz: de um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Deus determinou que a Laís seria brasileira, que ela nasceria numa maternidade em São Paulo, mas que ela moraria em São Bernardo do dia que ela nasceu até hoje, né? Já se passaram aí, esse mês fazem 58 anos que eu moro aqui em São Bernardo do Campo. E Deus teve um propósito para que isso acontecesse, assim como tem um propósito na sua vida. Ele escreveu ainda antes da minha existência, a minha história. Vocês viram que está aqui escrito no Salmo 139, 16? Todos os dias, no teu livro, os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Os meus dias de vida aqui na terra foram todos escritos, e inclusive foram escritos os meus dias da eternidade. O Senhor, em graça, em amor e misericórdia, me elegeu como filha dele, né? E por isso a eternidade ao lado do Pai está garantida a mim através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, todos os meus dias foram escritos. Ele escreveu a minha história, ele criou o meu corpo e ele disse onde que eu viveria. Tudo isso ele fez. Naquela época não havia ultrassom, né? E por isso o salmista fala que de uma maneira tão maravilhosa eu fui criado. Tudo era um grande mistério. E ainda hoje, apesar das imagens, né, nós vemos em cada pequeno detalhe do nosso corpo, no nosso biotipo, na nossa cor de pele, no nosso cabelo, a forma como Deus nos fez sob medida. Ele determinou os nossos talentos, as nossas habilidades, tudo aquilo que nós temos de natural em nós, né? E isso é maravilhoso. Nós devemos ter consciência disso, reconhecer em nós essa obra perfeita de Deus. E Deus, portanto, escrevendo a nossa história, né, com esmero todos os dias, aqueles dias mais difíceis, os dias bons, os dias ruins, todos eles escritos por Deus. Quando nós temos essa consciência, como fica mais leve viver o dia? Ainda que a gente viva uma circunstância difícil, viva um tempo de doença, de perda, nós sabemos que Deus escreveu e que ali nós temos um propósito, né? Nós temos algo a aprender, nós temos a santidade a buscar, nós temos algo a acrescentar à nossa vida. E isso é maravilhoso. Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14, vai falar de algo ainda maior. Abra lá em Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Deus, ele nos elegeu, ele em amor, nós somos alvos desse amor de Deus. Ele em amor, ele nos separou, ele nos fez seus filhos, ele nos deu a nossa herança, né, de filhos dele. Nós fomos feitos com características, com histórias únicas e fomos alcançados pela graça de Deus. Assim como nós, muitos personagens bíblicos também tiveram as suas próprias histórias, né? As suas histórias únicas. Nós temos mulheres e homens
como Esther, como Ruth, como José, como Moisés, como Sara, como Jó, pessoas, né? Nós temos lá em Esther uma órfã que vai morar com o tio e acaba indo para um palácio, se tornando rainha. Em Esther 2:7 diz que ela era bonita, que ela era atraente, ela tinha um propósito para ser bonita, para ser atraente, ela precisava atrair o olhar daquele rei para uma missão muito maior do que simplesmente ser a rainha adorada do rei, né? Nós temos em José, Gênesis 39:6 diz que ele era um homem de belo porte e rosto. E nós sabemos que esse belo porte dele, esse rosto bonito dele, trouxe problemas para ele, né? Daquela senhora querendo agarrar José e trazendo tanto problema para a vida dele, ele acabando preso, tantas coisas terríveis que aconteceram com ele, mas tudo com o propósito de Deus. A Bíblia diz que Moisés era alguém manso mais do que todos os homens que havia na terra. Tá lá em Números 12:3. E o que isso propiciou, né? Um líder para um povo rebelde, um povo difícil, mas havia um líder manso. Jó, alguém que era íntegro, correto e que por isso pôde enfrentar todas as provações que teve. Sara, também bonita, ela chamou a atenção dos egípcios, mas ela era o que? Estéril. Parecia impossível ser a mulher que iria originar toda uma grande nação, mas Deus operou na vida dela. E nós vemos outros, Priscila, que é descrita na Bíblia como uma pessoa corajosa, que arriscou a vida dela por Paulo. Então, tantas histórias diferentes, né? Mas com propósito de ser usadas por Deus. Quantas pessoas diferentes na Bíblia, usadas nas suas capacidades, nas suas fragilidades. Deus, como diz o Max Lucado, não chama os qualificados, ele qualifica os chamados. Então, não eram pessoas diferentes, especiais, que não existam mais, não. Eram pessoas com as suas fragilidades, com as suas capacidades, criadas por Deus para um propósito. Por isso, nós temos que saber que Deus criou cada um de nós com um propósito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, vai falar que nós temos diferentes dons, diferentes capacidades, diferentes talentos para operar no corpo de Cristo, né? Somos manifestações da multiforme graça de Deus. Deus também considerou para cada um de nós diferentes ministérios, diferentes ações de trabalho. Tudo isso Deus fez para que nós pudéssemos servir ao propósito dele. Existe uma poesia muito linda de Russell Kelfer que diz: você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre, em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e, não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não, e Deus lamentou a sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Há um Deus e é por isso que você é como você é. Você é criação dele. Quando nós pensamos em nossa individualidade, em nossas características, é muito comum nós pensarmos em nossos defeitos. Se eu pedir para você fazer uma lista agora dos seus defeitos, ela vai sair rápido. Agora, se eu peço para você fazer uma lista das suas qualidades, da lista das capacidades que você tem, nossa, como isso é difícil, né? Para nós reconhecermos. Mas nós devemos saber que tudo isso, essas características boas, foram feitas por Deus. E nós temos que ter consciência disso. Nós somos empurradas pelo mundo para nos rejeitarmos, para vermos em nós coisas ruins. Os padrões mundanos é que influenciam essa rejeição. Nós não queremos ser diferentes do que o mundo é.
Nós queremos, na verdade, estarmos na forma do mundo, com um corpo igual ao do mundo, com personalidades iguais a que são boas para o mundo, né? Ah, eu não posso ser tímido, eu tenho que ser uma pessoa extrovertida, porque é isso que tá na moda hoje, né? Ou eu tenho que ser loira, eu tenho que ser morena, eu tenho que ser de um outro jeito, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser... porque eu quero entrar na forma. Mas a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas para transformarmos a nossa mente. Então, é isso que devemos fazer. Nós devemos trabalhar com a nossa mente, alimentando a nossa mente com o fato de que nós somos uma obra perfeita de Deus, que Ele não se enganou em cada um dos traços da nossa personalidade, da nossa vida. Claro que temos coisas, né, que o próprio pecado causa em nós e que nós precisamos transformar. Não é eu sou assim, vou morrer assim porque Deus me criou assim. Não, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que traz problemas para o corpo de Cristo, nós temos que trabalhar em nós para transformar. Mas sabendo que nós não devemos buscar o padrão que existe no mundo para que nós possamos ser aceitos. O pecado, ele destruiu a nossa visão de imagem de Deus com a qual nós somos criadas. E na próxima aula, nós vamos ver o quanto que nós mulheres fomos criadas à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Nós, apesar de maneira imerecida, nós somos alcançados pela graça. E tudo de bom que existe em nós pode ser manifesto através de Cristo. Cristo em nós faz com que tudo que é de Deus, a imagem de Deus, possa se revelar efetivamente e nós possamos ser usados por Deus. Podemos ser belos em Cristo e quando nós enxergamos a beleza da forma como Deus pensou em cada detalhe sobre nós mesmos, nós vamos ter a responsabilidade de utilizarmos tudo o que Ele criou para o louvor da glória dele. Você precisa olhar para você mesmo e enxergar a forma preciosa como Deus criou você. O propósito que Ele teve em cada aspecto da sua personalidade, do lugar onde você vive, da família, da sua história. Ah, Laís, mas a minha história foi muito triste, eu tive uma infância terrível. Tudo isso pode ser usado para a glória de Deus, para ajudar pessoas que passam por mesmas circunstâncias que você. Tudo que vivemos pode ser usado por Deus e nós devemos ter essa consciência e nos colocar inteiramente na mão de Deus. Eu convido você agora a abaixar sua cabeça aí onde você está e orar pedindo ao Senhor: Senhor, faz com que eu possa manifestar na minha vida a alegria pela forma como o Senhor me criou, né? Que eu possa realmente ser consciente de que cada detalhe da minha vida foi planejado em detalhes por Ti e eu possa ser grata por cada uma dessas coisas. Que Deus abençoe você e até a próxima semana em que vamos olhar para um outro aspecto aí da nossa frase. Uma é única, né? Nós vimos hoje. E nós vamos estudar então sobre o fato de sermos mulheres e sermos criados por Deus para o louvor da glória dele. Eu espero você.